Graças a Deus. É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor nesta oportunidade. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar até vocês um estudo da palavra de Deus e comentário sobre as lições bíblicas dominicais. Nós estamos adentrando já no segundo trimestre. Tivemos a lição da semana passada e estamos na lição de número 2, onde estará falando sobre eleição e predestinação. Nós sabemos que tem sido lições abençoadas, na qual Deus tem iluminado o coração dos nossos irmãos comentaristas. Deus tem o agraciado com as bênçãos do céu e tem dado esta oportunidade aos servos do Senhor comentarem lições maravilhosas. No trimestre primeiro nós estudamos sobre as evidências do arrebatamento, na qual foi comentada pelo pastor Jean, ali de Luiz Eduardo. E nesta oportunidade nós também estamos adentrando já na segunda lição, que é comentada pelo professor Lorival, sobre a doutrina da salvação, na qual estudamos sobre a soteriologia. E essas lições têm sido de grande edificação. Deus tem nos abençoado e tenho certeza que será de grande edificação para a vida de todos e aprendermos os processos da salvação na nossa vida, e cabe a cada um de nós entrarmos e obedecermos e praticarmos as coisas que estão escritas, que são a palavra de Deus. Tenho certeza que você vai estar caminhando e dando um passo mais para as mansões celestiais. Nós estamos estudando a lição de número 2, na qual ela será falada sobre a eleição e predestinação. Temos o texto áureo bíblico que se encontra em Efésios capítulo 1, verso 4 até o 12. Temos estas referências bíblicas na qual foi baseada sobre este texto áureo. Aqui eu quero estar lendo para os irmãos e aqueles que estarão assistindo este vídeo. Aqui no versículo 4, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Efésios, ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Ao observarmos aqui, já de começo, o apóstolo Paulo, quando ele disse que Deus nos elegeu antes da criação do mundo, aqui nós temos se tratando da presciência de Deus. Sabemos que a eleição ela é dada à igreja onde Cristo nos elegeu, através do seu grande sacrifício na cruz do Calvário. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Esta eleição ela cabe a todos quantos queiram chegar-se ao pleno conhecimento da graça e da salvação que há em Cristo Jesus. Embora que nós temos hoje várias escolas teológicas, na qual são abrangidas vários tipos de ensinamento, na qual não quero tocar nomes de teólogos, mas quero simplesmente falar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, na qual nós temos como base, fonte inesgotável. Ela nos guiará, nos conduzirá até as mansões celestiais. É ela que devemos tomar por base. Toda escola teológica ela é dada como uma cosmovisão, aonde pessoas vão ter uma ideia alusiva daquilo que eles possam se interpretar. E no passado tivemos teólogos que eles tiveram essa cosmovisão, criaram ideias, pensamento e trazido até os dias atuais, na qual muitas pessoas estão baseadas nessas escolas teológicas. Não é errado estudar teologia, mas devemos ter por base, em primeiro lugar, a palavra de Deus, porque é ela que nos conduz e ela que nos traz a fonte de vida e a inspiração para nos caminhar na presença do Senhor. E nós sabemos que dentro dessas escolas várias pessoas estudam sobre a predestinação, sobre a eleição. E aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele nos dá bem clareza que fomos elegidos desde a fundação do mundo,
para que vivêssemos uma vida irrepreensível, santa, diante de Deus. Só consegue viver e ter uma vida irrepreensível diante de Deus quando nós passamos pelo processo da regeneração. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, entregamos a nossa vida, sabemos que também diante disso tudo temos o que? O livre-arbítrio. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, aonde o Senhor Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja que aí nós temos o livre-arbítrio. Se alguém ouvir a minha voz, queira de fato abrir a porta e aceitar Cristo dentro do seu coração, ele entrará, fará morada, transformará a nossa vida e então aí será um livre-arbítrio que o ser humano, todos nós temos esse livre-arbítrio, na qual desde a criação Deus deu ao homem e ele continua até hoje na vida da humanidade. Deus, ele não invade o coração de ninguém, ele é por livre e espontânea vontade, assim que a pessoa queira dar lugar ao Espírito Santo de Deus para fazer morada. E aqui também nós temos o versículo de número 5, e nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, temos aqui também a predestinação, nos predestinou para filhos. Após sermos eleitos, Cristo nos predestinou. Essa predestinação, aqui também sabemos que diante de várias escolas teológicas, tem trazido muitas consequências para muitas pessoas, e na qual nós estaremos falando a mais daqui a pouco sobre este tema tão maravilhoso. Temos aqui também a introdução bíblica. Eu não quero estar lendo todos o texto em classe, eu creio que você do outro lado aí possa estar lendo, possa estar estudando esta lição maravilhosa, na qual neste domingo agora que vem, aonde vários professores estarão lecionando em sua classe e aprendendo sobre este assunto tão maravilhoso. Temos aqui o tópico de número 1, eleitos para viver uma vida de santidade. Isto é muito importante porque sabemos que várias pessoas, eles aceitam Cristo e não querem passar pelo processo da santificação e acreditam-se que depois de ser eleito pode viver uma vida, não, eu já fui eleito, já sou predestinado, agora posso viver de uma vida regalada. E fui chamado, tenho certeza que eu fui chamado e estou escolhido e predestinado para o processo de encontrar com Cristo. Não, cabe a cada um de nós termos a nossa consciência de nos preparar, nos santificar, porque mediante, sabemos que quando nós o aceitamos e se deixarmos, ele nos deixará. A Bíblia diz que assim ele nos compadecerá, mediante a sua misericórdia. Assim, quando nós, ou seja, entregamos a nossa vida a ele, entramos então agora pelo processo da santificação. É bem claro que quando nós vimos aqui, sabemos que todos aqueles que são eleitos por Deus e que querem de fato seguir a santificação, eles procuram se abster-se de todas as coisas pecaminosas que faz com que as vossas vidas sejam contaminadas pelo pecado. Somos o quê? Predestinado agora a passar pelo processo da justificação, da regeneração, a passar, ou seja, por todo este processo, para que tenhamos uma vida limpa diante da presença do Senhor. Nós temos aqui o item, a eleição de Deus, segundo aos Efésios, no capítulo 1, verso 4, na qual nós já lemos, nós somos mencionados sobre 3 aspectos acerca da eleição. Primeiro, como também nos elegeu nele, em Jesus, por isso ele é cristocêntrico, ou seja, fomos eleitos por Cristo. Foi através do grande sacrifício de Cristo. Ninguém pode passar e dizer eu fui eleito a não ser por Cristo. Deve basear em Cristo Jesus.
Segundo, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Aí nós entendemos que, segundo a presciência de Deus, que já fomos eleitos desde a fundação do mundo. Deus, na sua presciência, ele já sabia que o seu filho Jesus viria a esta terra para se entregar, morrer na cruz e nos dar o direito de salvação e nos eleger, mas em Cristo Jesus. Isto é a presciência de Deus. Terceiro, a finalidade era para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta e perversa, no meio de uma sociedade contaminada, impregnada do pecado, a maldade, a crueldade, mas para que vivêssemos uma vida diferenciada, uma vida na contramão. Se o mundo vai para a esquerda, os eleitos vão para a direita. E se o mundo vai para a direita, a igreja vai para a esquerda. Porque sabemos que para vivermos uma vida em santificação, em irrepreensível, aquele que não tem repreensão diante de Deus, para que possa viver em santificação. Temos aqui o tópico de número 1, a parte 2, a abrangência da eleição. Sabemos que a eleição ela é oferecida a todos. Temos lá também em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja a palavra todos, todos aqueles que queiram de fato ser eleito, todos aqueles que querem ter uma vida transformada. Veja que esta eleição, ela derruba algumas partes muitos teólogos sobre eleição e predestinação. Temos uma escola que foi nos anos de 1500 por aí, sobre a eleição incondicional, que aonde Deus, por meio da sua graça, não deveria o homem ter muito esforço, mas a graça de Deus, ou seja, Deus escolheste a pessoa, ele não precisaria de muito esforço, já estava salvo. E alguns já estavam predestinados à sentença eterna. Mas essa escola, ela não tem base fundamentada e não bate dentro da palavra de Deus. Porque aí ela pode nos mostrar que quando aqui a Bíblia diz que Deus chamou todos, ou seja, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todos aqueles, ou seja, todas as pessoas têm a oportunidade de aceitar, de buscar a Cristo, ou seja, de vir ao pleno conhecimento da salvação. Deus oferece a salvação a todos, embora aqueles que não o querem, esta oportunidade é passada, porque existem muitas pessoas que não querem passar por este processo de buscar ao Senhor, aceitar a Cristo e passar pelo processo de ser regenerado, justificado, embora então eles serão condenados. Esta é a pregação. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que queiram aceitar a Cristo. Vejamos também lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos. Veja aí que a palavra do Senhor, ela chama a todos, toda a humanidade. Todos aqueles que querem vir a Jesus Cristo. Aí derruba algumas partes de alguns teólogos, porque dizem que a salvação ela é incondicional. Alguns recebem, outros não. Esta parte da eleição, da predestinação. E sabemos que temos também a eleição predestinação restrita, também alguma parte da escola teológica que já foi provavelmente no século 16, por aí assim, este século, e temos a predestinação condicional também, na qual sabemos que esta tem mais basicamente bíblica, são interpretadas pela palavra e abrange também a vida do apóstolo Paulo, baseada nas escrituras sagradas. Sabemos que nós não estamos aqui para discutir escolas teológicas, mas na qual já falamos que estamos para mostrar por base e mostrar o que está escrito na palavra de Deus. Temos esta lição tão maravilhosa comentada aqui pelo nosso professor
na qual também é professor da Escola Bíblica Dominical, na qual Deus o agraciou para que possamos aprender dessas lições tão maravilhosas que são complementos para nós termos uma vida de sermos eleitos e predestinados para que possamos andar irrepreensível em santificação para encontrar com o Senhor nosso Deus. Temos aqui a separado para Deus. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágil, santo, significa separado do pecado. Isso é muito importante, porque nós sabemos que hoje várias pessoas, não, eu sou eleito e predestinado, posso continuar a minha vida aí. Existem até pessoas que dizem, não, eu já sou predestinado, agora para mim não precisa de tanto esforço, continuo na prática do pecado. E esta ideologia fez muitas pessoas perderem a sua salvação, acreditar-se que não precisaria ter muito esforço, em que a graça e a misericórdia de Deus o completaria, e viver uma vida de repreensão, viver uma vida na obscuridade do pecado. Veja que para termos esta vida precisamos o que? Separar. Aqui a palavra santidade significa aquele separar-se do pecado, abster-se de todas as coisas que o contaminam, para que possamos ter uma vida irrepreensível diante do Senhor. Temos aqui do tópico de número 2, predestinado para filhos de adoção. Esta é uma parte também muito boa, na qual aqui a predestinação, termo grego que diz proarisó, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizó, que significa determinar, e pela preposição. Segundo aqui nós temos a Bíblia de Estudo Pentecostal, esclarece que a predestinação aplica-se aos propósitos de Deus, incluso na eleição, ou seja, esses propósitos eles são inclusos na eleição. A igreja ela é eleita e predestinada para viver uma vida de regeneração, para viver uma vida de conformidade conforme a palavra de Deus. Sabemos que nós precisamos o quê? Viver em conformidade com a palavra de Deus. Eu quero ler mais aqui algumas partes aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, na qual ela nos ajudará a complementar aqui. Temos aqui, somos o que? Adotados como filho. Somos o que? Redimido. Esta parte da predestinação. Somos redimidos, participante de uma herança. Esta predestinação. Somos o que? Participante da herança, na qual Cristo foi preparar, ou seja, recebeu a herança dada ao Pai. Seremos coparticipantes da herança do Filho. Sabemos aqui, filho por adoção. O apóstolo Paulo aqui também nos mostra, ele faz uma grande comparação no Estado romano, quando a pessoa ele era adotado por um certo tipo de pessoa, adotava, ele recebeu o nome da realeza da família e agora ele passava a ter todos os privilégios que aquele a quem o adotou teria dado àquela pessoa que estava sendo adotado. E nós sabemos que fomos o que? Adotados, temos adoção. Fomos o quê? Adotados como filhos e coparticipantes das heranças futuras, na qual participamos aqui e receberemos na eternidade com Cristo. Que também temos aqui, que já falamos os privilégios da adoção, em que o filho adotado recebeu direito ao nome e aos bens de que o adotava. Somos o que? Coparticipante das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É tão maravilhoso. Nós que andávamos, vamos dizer assim, sem esperança, como os filhos deserdados, não tínhamos, ou seja, éramos largados de natureza, e Cristo, ou seja, pelo seu grande sacrifício, fomos o que? Adotados em Deus.
e agora passamos a receber um novo nome, um novo nascimento. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 5, verso 17, a carta aos 2 Coríntios, Paulo diz que assim pois é, se alguém está em Cristo Jesus, ou seja, nova criatura é. A Bíblia diz que Jesus disse que é necessário o homem nascer de novo. A velha natureza passa, a natureza pecaminosa, fomos o que? Novo nascimento, fomos o que? Adotados, agora como filhos, um novo filho, e receberemos agora o que? Todas as bênçãos e sortes espirituais em Cristo Jesus. É aqui o 3, a sublimidade do propósito divino da predestinação. Nós temos aqui predestinação e salvação. É o soberano Deus não nos predestinou incondicionalmente, pessoa alguma. Ou seja, aqui na qual nós falamos da incondicionalmente as pessoas, na qual várias pessoas passado e até hoje pessoas não acreditam, não. Eu fui predestinado e outras não são predestinados. Veja que muitas pessoas no passado, eles partiram desta terra pensando nessas escolas teológicas. Não, eu não tenho salvação, para mim não tem oportunidade, eu nasci para a condenação eterna. Partiram desta vida para os tormentos eternos. E outras pessoas que estão, não, eu tenho propósito de salvação, sou predestinado. Continua com a vida de depravação, com a vida não separada do mundo, continua amando o mundo, com as práticas errôneas e acabam perdendo também a sua salvação, porque não querem viver uma vida de separação e acredita-se que foi predestinado. Veja que existe uma controvérsia nesse sentido, porque pessoas que pensam que vão e as que, ou seja, as que estão, não querem vir, também perdem a salvação do mesmo jeito. Eu quero dizer que a salvação, ela é para todos aqueles que queiram aceitar a Cristo. Portanto, meu amado irmão, amigo, ouvinte, se você está aí do outro lado ouvindo esta palavra, eu quero dizer para você, se você vir para Cristo, você é eleito em Cristo Jesus e predestinado para receber como adoção e viver segundo a imagem de Cristo, você receberá a sua recompensa, o seu galardão. Agora, se você vir e continuar uma vida descompromissada, não garantimos que você receberá as bênçãos futuras, pois só recebe aquele que viver conformidade com a palavra de Deus. E se alguém que estiver pensando, não, a minha vida não tem mais oportunidade, pois eu vos digo que só não terá oportunidade aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Este já está sentenciado, porque a Bíblia diz que todo aquele que pecar contra o Pai, contra o Filho, há perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo, não há perdão, né? Mas eu quero dizer que se você não pecou contra o Espírito Santo, a oportunidade é para você, para todos aqueles que queiram viver em conformidade com a palavra de Deus, sendo justificado, regenerado, transformado, redimido, lavado e purificado, receberá a eterna recompensa de Deus e desfrutará das bênçãos espirituais. Temos aqui o tópico número 3, amor eterno de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Em Romanos 8, 29, Efésios de 1 a 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Efésios 2, 4 e 8. Não obstante o que se achega a Cristo, não são coagidos, mas atraídos a Ele, né? Sabemos que todo aquele que queiram vir, eles não serão coagidos, mas serão atraídos a esta tão grande salvação, a oportunidade. Temos aqui também várias partes aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu quero estar lendo aqui sobre parte também da eleição, a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo. É uma doutrina importante. Refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos, inculpáveis diante dele.
em 2 Tessalonicenses 2:13, essa eleição é uma expressão do amor de Deus, que nos recebe como seus todos, os que receberem seu Filho. Já falamos que todos aqueles que recebem a Cristo, o Filho de Deus enviado, receberão esta eleição e farão parte do povo eleito, escolhido por Deus. A eleição é cristocêntrica, na qual já falamos que ela é baseada em Cristo, né? Essa eleição. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue, pelo sangue vicário de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ao derramar o seu sangue, ao derramar as últimas gotas de sangue, Cristo nos elegeu pelo grande sacrifício dele e o seu derramamento de sangue na cruz do Calvário. A eleição para a salvação é a santificação do corpo em Cristo, são inalteráveis, ou seja, não tem como, não pode ter alteração. A eleição em Cristo é para que tenhamos uma vida em santificação, embora que muitas pessoas queiram alterar esta parte, mas não tem como alterar. Temos que viver uma vida em santificação diante de Deus. São lições maravilhosas e de grande importância. Já estamos na lição de número 2. São lições tão dádivas de Deus que Deus tem dado aos nossos comentaristas. Tenho certeza que você que está aí do outro lado possa também estudar dessas lições, possa ler, meditar, pesquisar, possa de tudo ter como base a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. É um livro infalível, é um livro imutável, é um livro que nos dá toda a orientação sobre a nossa base da salvação. Queira você estudar esta palavra tão maravilhosa, esta palavra que nos conduzirá e que nos dará o direito de sermos coparticipantes